Bom dia. Hoje veremos alguns exercícios que vamos usar permutações e anagramas, tá bom? Bom, permutar significa trocar de posição, mexer, modificar, ok? Trocando a posição das letras, por exemplo. E aí nós vamos ter alguns exemplos relacionados a isso. Bom, quantos são os anagramas da palavra amo? Essa palavra é uma palavra normal, né? E aí nós vamos saber quantas palavras diferentes nós podemos formar com essas letras, tá bom? Misturando ela, permutando, tá bom? Então, de certo modo, nós podemos escrever essas palavras. Trocando a letra, nós vamos ter o amo, né? Que é a primeira. Nós vamos ter, fixando o A aqui na primeira, podemos trocar aqui a ON, né? Pode ser também começando com M, pode ser M, A, O. E pode ser M-O-A. Agora, começando com O, nós vamos ter O-A-M e O-M-A. Será que tem mais alguma palavra que dá para formar embaralhando as letras? Não, só temos essas palavras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tá bom? Então, quantos são os anagramas da palavra amo? São 6 anagramas. Ok? Pessoal, tem uma maneira mais simples de fazer esse tipo de questão. Como é que nós respondemos esse tipo de questão? Observem, a palavra amo é uma palavra que tem 3 letras. E essas letras vão se misturar para formar novas palavras, com significado ou não. Isso é chamado de anagrama, quando a gente mistura as letras da palavra para formar uma outra com significado ou não. Não são 3 letras diferentes? Então, para eu saber quantos anagramas tem a palavra amo, é só fazer permutação de 3, ok? O que é essa permutação de 3? Permutar significa trocar de posição. Então, isso seria de 3 fatorial maneiras, ok? Isso vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6. Então, você pode listar, que dá mais trabalho, ou pode simplesmente usar essa regra da permutação. Como as letras elas vão trocar de posição, então vão ser de 6 maneiras, 6 anagramas terá a palavra amo, beleza? Vejamos um exemplo. Dessa vez eu não vou listar todas as palavras, tá bom? Eu já vou usar a regra que eu sei. Bom, então vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra Deus? Eu estou observando aqui que Deus é uma palavra com 4 letras e são 4 letras diferentes. Então, o número de anagramas da palavra Deus vai ser permutação de 4. A gente escreve assim, que é a mesma coisa de 4 fatorial. Tá bom? E 4 fatorial, a gente viu que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, no caso, são 24 anagramas. Ok? Então, essa é a resposta. Tranquilo? Vamos ver outros exemplos. Então, vejamos agora quantos anagramas tem a palavra perdão. Observem que perdão é uma palavra formada por 6 letras. Estão vendo as 6 letras aqui? São 6 letras diferentes, tá bom? E para formar anagramas, essas letras têm que trocar de posição, ok? Elas vão se mexer como se eu tivesse recortado cada letrinha dessa e eu fosse misturando para formar novas palavras com significado ou não, tá bom? Então, a palavra perdão, eu pegasse aqui e ficasse misturando para formar novas palavras com significado ou não. Por exemplo, poderia ser um anagrama da palavra perdão, esse aqui, ó. Ok? E aí teria vários, é só misturar as letras e você teria vários anagramas da palavra perdão. Mas vamos usar a regra que é mais rápido e mais prático, né? Para não precisar escrever todas e depois contar de uma por uma. Então é só usar essa regra. Não são 6 letras que vão trocar de posição. Então a resposta de quantos anagramas tem a palavra perdão é permutação de 6. Ok? E permutação de 6 é 6 fatorial. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360, né? 360 vezes 2 dá 720 vezes 1, 720. Então,
Quantos anagramas tem a palavra perdão? 720 anagramas é a resposta. Ok? Vamos para um outro item, o item B. Vamos então para o item B. Quantos anagramas iniciam com P e terminam em O? Bom, vamos pensar. A palavra tem que iniciar com P e tem que terminar em O. Então, é como se eu tivesse uma... Perdão, não tem 6 letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira tem que ser obrigatoriamente a letra P. E a última letra, obrigatoriamente, tem que ser a letra O, ok? Então, a letra P e a letra O já usei aqui, tá bom? Vão sobrar quantas letras? A, P e O já usei, né? Então, não vou usar mais. Que inicia com P, tem que iniciar com P e terminar em O. Então, aqui eu posso preencher de uma maneira. E aqui também eu posso preencher de uma maneira. Aqui uma maneira com a letra P e aqui eu posso preencher de uma maneira que é com a letra O, ok? As outras letras, E, R, D e A, elas vão ficar aqui no meio. E para formar as outras palavras, elas vão trocar de posição aqui no meio. Trocando de posição aqui, nós vamos ter todas as palavras que iniciam com P e terminam em O. Então, são 4 letras para 4 posições. Elas vão permutar, vão trocar de posição aqui. Então, isso aqui ele vai ser permutação de 4. Ok? Então, a resposta vai ser 1 vezes permutação de 4 vezes 1. Você poderia fazer, né? Assim também, se quisesse. Aqui poderia preencher de 4 maneiras, né? E colocar em uma letra, depois 3, depois 2 e depois 1. Que daria também permutação de 4. Beleza? Mas é bom a gente usar a regra para ir aprendendo, né? Como a primeira é a letra P e a última é a letra O. Eu já usei o P e o O. Faltam 4 letras para 4 posições. Então, as 4 letras vão trocar aqui nas posições, trocar a ordem, né? Então, por isso fica a permutação de 4. A resposta é 1 vezes permutação de 4 vezes 1. Bom, isso vai dar quanto? Vamos lá. 1 vezes permutação de 4 é 4 fatorial vezes 1. Bom, isso vai dar 4 fatorial, né? Isso vai dar 1 vezes 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vezes esse 1 aqui. Isso dá 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24 vezes 1, 24. Então vão ser 24 anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam em O. Beleza? Então vamos para o item C. Bom, no item C ele diz assim: quantos são os anagramas ainda da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas nesta ordem? Vamos pensar um pouco, né? Eu vou primeiro fazer as posições das letras. São 6 letras, né? Perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As letras A e O têm que aparecer juntas nessa ordem. Vou fazer um caso em que isso acontece, tá bom? Vou fazer, por exemplo, A e O aqui. E vou colocar as outras letras. Perdão, pronto. Aqui é um anagrama da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas. Nesta ordem, primeiro A e depois o O. Bom, a questão diz que as letras A e O têm que ficar juntas nesta ordem. Como é que eu faço? Como é que eu garanto que essas letras elas permaneçam juntas? Observem o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou, como se fosse criar um bloco nessas letras, fixar essas letras em um bloco, tá bom? Fixando ela, prendendo elas juntas assim, elas vão ficar juntas sempre nessa ordem, né? E as outras letras também vão ser outros blocos. Beleza? Concordam que se misturar as letras aqui, formando outras palavras, as letras A e O vão permanecer juntas? Se eu permutar aqui esses 1, 2, 3, 4, 5 blocos, as letras A e O vão permanecer juntas e sempre nessa ordem, né? Então, os anagramas da palavra perdão é só permutar esses 5 blocos, tá bom? E vou ter os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O permanecem juntos nesta ordem. Primeiro A e depois o O. Bom, então são 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Então a resposta vai dar permutação de 5, que é o 5 fatorial. Isso vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 5 vezes 4, 20 vezes 3 dá 60 vezes 2 dá 120 vezes 1, 120. Então, quantos são os anagramas em que as letras A e O aparecem juntas nesta ordem? 120 anagramas. Entendido? Entenderam a jogada aqui de colocar num bloco?
Como se você tivesse uma cartela, né? Aqui fosse 1, 2, 3, 4, 5 cartelas. Quando você troca a posição, sempre vai formar o anagrama da palavra perdão. E eu garanto que as letras A... E fica garantido que as letras A e O vão permanecer juntas. E nessa ordem, primeiro A e depois o O. Beleza? Bom, vejamos então o item D. Quantos anagramas da palavra perdão ainda, tá bom? As letras P e O aparecem nos extremos. Bom, nos extremos são nas pontas, né? Bom, vou fazer novamente os tracinhos para colocar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras, né? As letras P e a letra O têm que aparecer nos extremos. Então, eu poderia ter P a primeira e a O por último, né? Ou poderia ter O sendo a primeira letra e o P a última, não é isso? E o resto do meio pode mudar, né? A gente sabe que as letras do meio, elas podem mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar primeiro as que começam com P e terminam com O. Ok? Vou contar primeiro as que começam com P e as terminam com O. Isso aqui, então, já que começa com P e termina em O, aqui, então eu vou poder preencher de uma maneira, né? E aqui eu só posso preencher com a letra O, uma maneira também. O resto das letras vão sobrar... Eu já preenchi com o P e o O, né? Vão sobrar 4 letras aqui. O E, o R, o D e o A. Para permutar, trocar de posição aqui dentro para formar novas palavras. Então, são 4 letras para 4 posições. Então, isso vai dar permutação de 4. Tá bom? Então, iniciadas com P e terminadas com O vão ser 1 vezes 4 vezes 3 vezes... Bom, 1 vezes 4 fatorial, né? Permutação de 4 é 4 fatorial. Vai dar vezes 1. Isso vai dar 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes esse 1 aqui. Isso vai dar 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Ok? Então vão ser 24 anagramas que começam com P e terminam com O. Bom, e se fosse começado com O e terminado com P? Seriam 24 também, né? Por que seriam 24 também? Porque aqui eu poderia preencher com uma maneira só, seria a letra O, né? E aqui também eu poderia preencher de uma maneira só, que seria com a letra P. Então, a resposta seria 24 mais 24, ou 24 vezes 2. Beleza? A resposta final. Então, vai ser... As que começam com P e terminam com O, 24, que a gente calculou, né? Mais as que começam com O e terminam com P, 24, a resposta vai dar 48 anagramas. Ok? Beleza? Ou então vocês poderiam fazer 2 vezes o 24, né? Que é a mesma coisa. E dá 48 também, né? Mesma coisa. Bom, vejamos mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra capítulo em que as letras C, A e P aparecem juntas em qualquer ordem? Bom, capítulo é uma palavra formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, tá bom? 8 letras diferentes. Vocês estão vendo que são as 8 letras diferentes. Então, vamos fazer esse exemplo. Como é que a gente faz? Primeiro eu vou fazer os... Lembrando que as letras C, A e P, elas têm que aparecer juntas e em qualquer ordem, ok? Bom, eu vou apagar aqui por conta do espaço, vou deixar só a palavra capítulo. Pra gente ter uma noção. Capítulo. Pronto, apaguei aqui e escrevi a palavra capítulo. Ele quer que essas 3 letras permaneçam juntos e nesta ordem. Não, em qualquer ordem, tá bom? Então, pessoal... O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual aquela outra que a gente fez, tá bom? Elas não tem que permanecer juntas? Se eu criar um bloco aqui, eu forço as 3 letras C, A e P ficarem juntas, concordam? E as outras letras seriam outros blocos. Seriam, então, quantos blocos? Nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, né? Tranquilo? Bom, se eu trocar a posição desses blocos,
e vou formar novas palavras, novos anagramas com a palavra capítulo, em que as letras C, A e P estarão juntas. Por exemplo, vou fazer uma aqui só para vocês terem uma ideia. E cap. Não é verdade? Eu troquei de ordem aqui, não foi? Fiz um anagrama da palavra capítulo, em que as letras C, A e P estão juntas, mas só que nesta ordem. Tranquilo? Então vamos primeiro começar assim. Quantas dessas palavras dá para formar? Bom, como são 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, e esses blocos vão trocar de posição, vão permutar, trocar de posição para formar novas palavras, eu vou ter permutação de 6. Isso vai dar 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso multiplicando dá 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, e vezes 2, 720, vezes 1, 720. Pessoal, mas vocês concordam que se eu fizer isso, eu estou garantindo que as letras C, A e P estarão juntas, mas nesta ordem, concordam? E se eu trocasse a ordem, por exemplo, se eu colocasse APC, fixasse o bloco assim, ele teria também 720 possibilidades, concordam? Então, dentro desse bloco, eu posso trocar a posição dele para formar novas permutações da palavra capítulo, em que as letras C, A e P permanecem juntas, em qualquer ordem, tá bom? Então, eu já fiz com CAP, eu poderia fazer com APC, poderia fazer também com CAP e APC, e poderia ser CPA, né? E assim em diante. No total, aqui não são 3 letras que vão trocar de posição dentro desse bloco. Na verdade, dentro desse bloco elas trocam de posição. Então, isso vai dar a permutação de 3. Então, isso vai dar 3 fatorial, que dá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ok? Então, para cada permutação de 6, cada ordem dá... Eu tenho 6 ordens para dentro desse bloco, né? Então, a resposta seria 6 vezes 720, que isso dá... Vamos calcular aqui. Ver quanto dá. 6 vezes 720. 6 vezes 0, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 7 dá 42 e 1, 43. Então vamos ter 4.320 anagramas da palavra capítulo com as 3 letras C, A, P juntas em qualquer ordem. Beleza? Então é isso, pessoal. Anagramas.